a gente. A Marina já falou, né, que quem trabalha hoje na Micra, a Isa também já trabalhou com a gente em alguns projetos pontualmente, e eu mesmo entrei tem pouco tempo, pouco sim, um ano e algo. E a iniciativa do Microtox foi justamente para poder a gente conversar sobre alguns temas que nos interessam pessoalmente, que a gente percebe que são relevantes ou que a gente percebe que a gente precisa saber mais porque a gente está meio capenga. E a Isa veio falar para a gente sobre um tema que veio, até onde eu sei, né, Isa, mais forte a partir da pós-graduação, né? Mas aí agora você pode tomar as rédeas, eu vou botar meu microfone no mudinho aqui Tá bom. e comer minha castanha de caju e te escutar. Eu vou desligar a câmera aqui, tá? Beleza. Então, eu sou Isadora. Eu me formei com os meninos lá na UFJF, em Arquitetura e Urbanismo. Mais ou menos 6 meses depois da minha formatura, eu vim fazer mestrado na UFMG, aqui na Escola de Arquitetura. E eu acabei estendendo o tema do meu TCC, que tinha a ver com essa relação entre arquitetura, cidade e literatura. Arrastei esse tema para o mestrado também, mas adicionei esse outro recorte, que é o recorte de gênero, que já era uma coisa que me interessava, me instigava antes, mas que era tudo muito novo, assim, para mim, era uma discussão que estava muito inicial, eu acho, também dentro do nosso campo, no Brasil, né? A popularização desse tema, assim, e da importância dessa discussão. Então, foi mais a partir do mestrado mesmo que eu comecei a ter um interesse maior nesse tipo de pesquisa, e que descobri muita coisa, descobri muita gente que estava começando a estudar aquilo também mais ou menos na mesma época que eu. Vários coletivos foram surgindo também no meio do caminho para chamar nossa atenção em relação a esse buraco que existe, né, desse debate de gênero dentro do nosso campo. E acho legal falar isso desde o início, assim, que essa discussão é gigantesca, ela é uma discussão sem bordas, assim, porque como é uma discussão que não está tão solidificada e que é relativamente recente dentro do nosso campo, ela é toda cheia de possibilidades ainda e várias áreas não exploradas e várias coisas que ainda estão em debate. E eu acho que é isso que faz ser tão rico também esse tema, né? Não ser algo que já está engessado, consolidado, igual vários temas já estão dentro da academia. E uma outra coisa que eu acho legal também da gente falar nesse tema é que, ainda bem, ele não é um tema que está sendo tratado só dentro da academia, né? A gente tem muita gente para além do campo discutindo isso, para além das universidades, para além dessa redoma da pesquisa e da academia, que muitas vezes é um negócio que engessa demais os temas, e a gente tem muitas contribuições de coletivos, de movimentos sociais, da galera discutindo isso de fora para dentro, sabe? Não obrigatoriamente de dentro para fora, em termos de academia, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana, assim, de como que essa discussão começou a ser construída. E aí, já pensando no que a gente vai conversar aqui agora, eu decidi falar um pouco de como aplicar esse debate e de como começar a abordar esse debate do gênero na arquitetura, da mulher na arquitetura, pensando no nosso cotidiano como profissional de arquitetura, porque essa é uma conversa também que muitas vezes fica descolada, né? Como que eu aplico isso tudo aqui que eu estou debatendo e estudando teoricamente para uma prática de dia a dia, né? Para as minhas ações do dia a dia como arquiteto urbanista, como cidadão também, não apenas como profissional. E essa é uma conversa que, é claro que eu já tinha esboçado em vários momentos, mas que foi a primeira vez que eu sentei para pensar mais praticamente, assim, como que eu transformo toda essa conversa que está acontecendo nesse momento em algo que seja prático, para todo mundo conseguir minimamente entender como que ele mesmo se relaciona com isso, ou ela mesma se relaciona com isso, né, como profissional. Então,
pensei em fazer uma abordagem bem experimental, assim, pegando emprestado várias coisas de outras áreas, para ser também um aprendizado mais dinâmico, que não fique dentro dessa conversa muito acadêmica ou teórica, né? Então, vou compartilhar a minha tela com vocês. E, gente, é uma conversa mega informal, então fiquem mega ultra à vontade de interromper, perguntar, abrir o microfone e sair falando, tá? É super tranquilo. Rolou aí para vocês a compartilhamento da tela? Sim. Então, eu resolvi chamar o espaço das mulheres também para fazer um pouco dessa brincadeira de qual que é o nosso espaço como mulher dentro dessa prática profissional e dentro desse debate gigantesco que é o urbano e a arquitetura, e ao mesmo tempo de pensar as mulheres nesse espaço, né? De entender o espaço como a nossa matéria-prima principal como profissional dessa área. E eu acho que isso também é uma coisa interessante para a gente já ter como ponto de partida assim, na discussão, né? De entender esse espaço para além da superfície, de entender espaço, né, em todos os sentidos que a gente for conversar sobre ele aqui, para além dessa ideia muito plana do que o espaço seria, e entender o espaço como essa teia de relações mesmo, que é o que a gente lida cotidianamente quando a gente está falando de arquitetura e de projeto. A gente não está falando só de projeto arquitetônico, a gente não está falando só de terreno, espaço físico, a gente está falando de uma teia gigantesca de relações que a gente está implicando ali quando a gente faz uma proposta ou tem algo a interferir, né? Quando a gente vai fazer uma intervenção nesse espaço. E aí, eu acho que justamente por essa discussão ser muito ampla e meio disforme, igual eu estava explicando antes, é legal a gente entender que tem debates separados que estão totalmente relacionados, mas que vão para lados diferentes, né? Tem um debate específico que eu acho que é o que a gente começou a fazer inicialmente até com arquitetas invisíveis e com os primeiros movimentos que foram surgindo dentro da academia brasileira para discutir isso, que é o da representação, da representatividade, que é a ideia de onde estão as arquitetas mulheres, né? Por que a gente está 5, 6 anos numa faculdade e a gente sai sem saber mais de 3 ou 4 nomes de arquitetas? É uma discussão extremamente importante e que chama atenção para essa invisibilização que começa desde cedo, desde que a gente começa a estudar, né? Não é só uma questão de não estar presente, é uma questão de estar presente e ser marginalizada e ser invisibilizada, né, dentro desse campo da arquitetura e do urbanismo. Mas existe uma outra discussão que eu acho que é um aprofundamento dessa discussão da representação e da representatividade, que é entender o lugar da mulher de fato na produção do espaço, né? É entender que o espaço tem que ser produzido por e para mulheres, e não apenas que as mulheres têm que estar inseridas nessa lógica de lidar com o espaço que já existe, que é totalmente masculinizada e discrepante, né? Então, entender essas duas abordagens. É óbvio que a representação e a representatividade são importantes, mas entender que a discussão do gênero dentro da arquitetura tem que ir para além disso, né? Ela não pode estar só ligada a uma participação de arquitetas mulheres dentro de um campo que é masculino, que muitas vezes o debate cai para isso, né? Acaba indo para esse lado, tipo assim, onde estão as arquitetas mulheres, cadê elas dentro dos escritórios? Mas, para além disso, né, como reorganizar o campo, como talvez até a gente possa dizer mais radicalmente, explodir esse campo para que ele deixe de ser esse quadrado de tradição masculina que a gente está já acostumado a lidar com ele, estando dentro da profissão, né? Então, dar esse passo além, entender a produção do espaço
feita por mulheres e para mulheres. Não sei se deu para entender 100%. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão, podem fazer. E um outro ponto que eu acho interessante também da gente abordar, e que é uma das pegadas, eu acho, da discussão de gênero dentro da arquitetura hoje, é a gente começando a entender que existe um legado espacial do sexismo dentro da nossa cultura espacial como um todo. E o que eu quero dizer com um legado sexista do espaço, né? A gente tem na consolidação das nossas cidades, na consolidação de como a gente constrói arquitetura. Deixa eu só sair para aceitar uma pessoa que está tentando entrar aqui. É o Paulinho. E aí, eu acho que isso dá para a gente entender quando a gente observa alguns espaços que já são tradicionais e que já estão muito arraigados dentro da nossa cultura espacial e que são exemplos que a gente já começou a enxergar e já começou a discutir há mais tempo, né? Eu coloquei aí como um dos exemplos mais dentro do campo da arquitetura a ideia dos fraldários em banheiros femininos, que é um dos exemplos que são mais citados quando a gente fica discutindo essas escolhas sexistas de projeto que foram se arraigando na nossa prática e que a gente demorou bastante para questionar, né, o porquê disso. Por que só tem fraldários dentro de banheiros femininos, né? E, claro, também pessoas que já começaram a propor soluções para isso, para desarraigar isso da nossa cultura, até discussões que são ainda mais profundas e que envolvem não só questões de gênero, mas questões de raça, historicamente, né, no nosso país, que é a questão do quarto de empregada, da permanência dos quartos de empregada nas plantas dos empreendimentos imobiliários de 2020, a gente ter até hoje uma demanda no mercado imobiliário desse espacinho segregado dentro da casa para as mulheres que trabalham como domésticas e como diaristas nas casas não se misturarem com o restante do fluxo da casa, né? Isso é claramente uma questão que perpassa o nosso fazer e as questões de gênero, porque a gente sabe muito bem para quem que esse espaço é construído, né, para quem que esse espaço é garantido e separado dentro da lógica dos empreendimentos imobiliários hoje. E é muito doido a gente pensar que isso é um legado escravista e sexista dentro da nossa profissão hoje e descaradamente, né, não é algo velado. Eu acho que a discussão do quarto de empregada ela é muito importante, ela é muito chave para a gente começar a entender isso, porque ela não é velada, ela está escancarada, né? E aí também dá para a gente fazer uma discussão pensando já dentro de uma escala de cidade, de como que a gente foi construindo cada vez mais uma cidade fálica, essa cidade verticalizada, essa cidade em que a maior escala é sempre o que a gente está em busca, o maior edifício, o edifício mais alto, é quase como se fosse uma competição, né, dessa verticalização e dessa grandiosidade, a cidade que diz através dessas construções e desse skyline cada vez mais vertical e grandioso, que ela é uma cidade mais importante que a outra, o que pode parecer às vezes uma forçação assim da conversa, mas que eu acho que faz muito sentido quando a gente para analisar até os tipos de atuação, assim, das arquitetas mulheres que a gente tem no Brasil, como que é uma outra maneira de interpretar a escala e de interpretar essa forma, e a maneira com que os edifícios lidam com seus entornos, enfim. Até uma ideia que tem a ver com uma coisa muito cotidiana para quem é mulher e está na rua e tem que andar na rua, que é a ideia dos olhos da rua, lá da Jane Jacobs, provavelmente todo mundo já ouviu falar, que a gente está sempre atento para criar possibilidades urbanas em que essa rua esteja sendo vigiada pelos próprios moradores, pela própria vizinhança, e que isso crie uma rede de segurança para essas mulheres que têm que estar na rua e que querem andar na rua e precisam fazer esses deslocamentos. A gente vai ver um pouquinho mais para frente de como que a mulher
muito mais que o homem usa essa rua para fazer esses deslocamentos, ela anda muito mais a pé, ela usa o transporte público. Então, como que as nossas decisões de cidade e as nossas decisões de projeto de arquitetura, obviamente, muito ligadas a essas decisões de cidade, podem criar ruas seguras ou não para mulheres, né? E eu acho que a gente observar essa construção dessa cidade fálica e masculina, isso fica muito claro. Em penas cegas, muros de 20 metros, sem nenhum tipo de interrupção, nenhum tipo de janela, nenhum tipo de possibilidade de um olho de dentro para fora, para que essa mulher possa se sentir segura e caminhar segura na rua. Assim, eu acho que isso é uma marca muito real das nossas cidades hoje, a gente não precisa nem pensar muito para conseguir identificar isso, né? E aí uma outra discussão que eu acho legal também dessa introdução é a gente saber interpretar e conseguir fazer uma leitura de em que ponto que essa conversa sobre uma cidade feminista e sobre uma arquitetura feita por mulheres cai num estereótipo, que é uma coisa ruim e que acaba prejudicando as nossas possibilidades de discutir essa questão, e em que ponto existe, de fato, uma arquitetura ou um urbanismo feminista. Faz diferença algo ser projetado ou não por uma mulher? E isso eu acho que é uma linha super delicada também nessas discussões sobre o recorte de gênero dentro da nossa área, porque muitas vezes a gente vê essa discussão sendo usada não para promover uma autonomia maior para as mulheres, uma participação maior para as mulheres, cidades mais seguras para as mulheres, mas a perpetuação de estereótipos que já existem em relação ao gênero, né? Como, por exemplo, que os projetos femininos são mais delicados, ou que as mulheres pensam mais na criança, pois elas têm um instinto protetor, que é uma onda muito errada e que já apareceu muitas vezes em discussões relacionadas a gênero que eu acompanhei, e que eu acho que só servem para perpetuar esses estereótipos, né? Também não é para a gente ir para esse lado, porque não é disso que a gente está falando, né? Eu acho que é voltar um pouco lá naquela ideia do primeiro tópico. A gente está falando de uma produção do espaço feito por e para mulheres. E isso muda completamente a visada, né? O ponto de vista dessa questão. E aí, como que eu resolvi trazer para a gente, então, uma maneira de discutir essas questões de gênero na arquitetura sem cair nesses estereótipos e não focando apenas numa questão de representatividade, mas numa questão de participação efetiva e real das mulheres na produção desse espaço? Eu fiz o que a gente, arquiteto, faz o tempo inteiro, que é roubar das outras áreas. A gente, eu acho, que já está muito acostumado com essa prática dentro do nosso campo, que é pescar um pouquinho de outras práticas e conseguir aprender com pessoas de outras áreas como lidar com questões relacionadas ao espaço e à nossa prática como arquitetos urbanistas, né? A gente faz isso na academia, roubando metodologias de diversas outras áreas, para conseguir lidar com essa questão espacial, que é uma teia muito diversa, que envolve muitas questões. A gente faz isso dentro da própria prática de projeto, sendo um pouquinho designer, um pouquinho paisagista, um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho design de interiores. Então, eu acho que, diferente do que muita gente pensa, isso é uma coisa muito boa, isso cria muitas possibilidades para dentro da nossa área de atuação, e eu acho que vale lembrar também que muitas áreas também usam dessa nossa matéria-prima, que é o espaço, para lidar com diversas outras questões, né? Então, eu acho que é uma relação quase que de troca mútua. A gente observa como as pessoas lidam com o espaço dentro da área delas, e elas também pegam um pouquinho dessa nossa matéria-prima, que é o espaço, para lidar com a área delas. E que áreas são essas? A geografia, a cartografia, o próprio design, a moda, a literatura, a arte, o cinema. Eu acho que a gente tem esse espaço como teia de relações representado em muitos outros produtos, digamos assim, né, em muitas outras práticas. E aí eu chamo essas práticas de práticas espaciais. Vocês vão me ouvir falar
essa expressão em alguns momentos, porque são essas práticas, independente da área de onde elas estão vindo, que têm o espaço como essa matéria-prima principal, que lidam com o espaço muito diretamente. E aí eu vou escolher abordar esses temas transversais, que são essas outras áreas lidando com esse espaço, para a gente conseguir enxergar para além do nosso campo, né? Para além dessas discussões que já estão sendo feitas dentro da nossa área. O primeiro tema, o primeiro exemplo que eu trouxe para a gente começar a discutir isso, é um filme que chama Curras House Life, que é de dois cineastas, Becca e Lemon, eu não sei falar exatamente o nome deles, mas é uma mulher, eu acho que, se não me engano, eles são um casal franceses, e eles fazem um documentário sobre uma casa do Curras, em Bordeaux, na França, que é uma casa que provavelmente todo mundo conhece aqui, é uma casa que tem um elevador no centro, um elevador aberto que cobre os 3 pisos da casa. E esse documentário é um documentário muito diferente dos documentários de arquitetura que a gente costuma ter acesso, porque ele vai mostrar para a gente o que é o cotidiano daquela arquitetura que já virou praticamente um museu. Hoje em dia ninguém mora na casa, ela é uma casa aberta à exposição, e quem mora lá é essa governanta que está aí na foto, que é a Guadalupe Acedo, e ela mora na casa e cuida de toda a manutenção da casa. E os cineastas, indo até esse lugar em uma das visitas, notou esse processo de cuidado que essa mulher tem com essa casa e resolveu registrar o dia a dia dela como empregada ou governanta da casa. E o filme, ele expõe a gente para um lado do projeto de arquitetura que a gente não está acostumado a enxergar, que é o do cotidiano, e não os das revistas com as fotos pousadas, as fotos produzidas. É o cotidiano dessa casa, e é o cotidiano através dos olhos de uma mulher idosa que precisa limpar essa casa, que é uma coisa que todo mundo aqui faz e que todo mundo sabe que é uma exigência de toda a casa, né? Limpeza e manutenção. E aí, por que eu acho que esse filme, essa abordagem desses cineastas, consegue falar para a gente dentro desse assunto do gênero da arquitetura, né? A gente tem que estar muito ciente, eu acho, quando faz as nossas propostas, de que esse trabalho de limpeza e de manutenção, muito provavelmente vai ser feito de forma não remunerada por uma mulher. Ou quando ele não é feito de forma não remunerada, como é o caso da Guadalupe, que é essa protagonista desse filme, ele é feito por uma mulher de qualquer forma, e muitas vezes uma mulher que socialmente está numa posição desprivilegiada em relação à renda, em relação a preconceito racial, que, como é o nosso caso no Brasil, muito claramente, né, que esbarra na conversa do quarto de empregada. Então, de qualquer forma, ter isso em mente, de que esse trabalho de limpeza e manutenção cotidiano vai ser feito por uma mulher, provavelmente de forma não remunerada, muda muito a nossa forma de olhar para esse projeto, né? E de encarar esse paradigma do projeto de arquitetura ideal, o projeto de arquitetura que vai parar no Instagram e que a gente vai estudar na faculdade como uma obra de gênio, e o projeto no cotidiano, no dia a dia. Ter sempre essa perspectiva, eu acho que muda muito a nossa maneira de fazer essas escolhas, né? E aí eu vou passar um trecho super pequenininho do filme, que eu acho que é o trecho que é mais constrangedor nesse sentido, de ver esse projeto funcionando na prática e de ver essa mulher limpando essa casa, que eu acho que vai ilustrar um pouco de como que escolha de projeto e cotidiano, às vezes, não andam juntos, né? Vocês me avisem se o áudio estiver muito ruim ou estiver travando muito, mas eu acho que vai dar mais ou menos certo.
acho que já deu para ter uma noção disso que eu tô falando, né? Eu acho que essa cena é, assim, constrangedora, ela é desconfortável, né, de assistir, porque eu acho que todo mundo aqui conseguiria se relacionar com isso, assim, provavelmente se visse uma foto dessa escada numa revista ou num site de referências, e achar uma coisa incrível, né? Porque realmente é um trabalho de design incrível. Mas existe uma outra moeda para isso, né? E eu acho que esse filme é desconfortável porque ele escancara o abismo entre essas decisões e o cotidiano, assim, entre essas escolhas de projeto e o cotidiano. O filme chama Curras House Life, eu super recomendo assistir inteiro porque é muito, muito bacana. Eu depois posso compartilhar com todo mundo. A segunda obra, né, ou o segundo filme que eu queria trazer para a gente discutir, também é do campo do cinema, né, e esse já não é um documentário, ele é um filme ficcional, chama Jeanne Dielman, e é um filme da Chantal Akerman, que é uma diretora belga, se não me engano, mas posso estar enganada, depois eu posso conferir também. É um filme de 75, que é um dos filmes, é o filme mais famoso dessa diretora, e é um filme considerado um grande clássico. E ele é um filme de 3 horas de duração, que é basicamente alguém filmando o cotidiano de uma mulher na década de 70, né? Uma dona de casa na década de 70. Então a gente tem muito esses planos de ela fazendo tarefas do dia a dia, arrumando a casa, fazendo comida, lavando louças. Mas tem um pequeno twist, assim, que eu acho que também é legal para a gente ver essa diferença, assim, desse corpo feminino. Ela é uma prostituta na década de 70 e ela atende esses clientes dentro da casa dela. Então, o que eu acho que é mais interessante desse filme e dessa relação desse filme para o que a gente está discutindo agora é que ele escancara essa divergência entre esse espaço privado, que é o espaço da casa, que é o espaço que, no imaginário social, a gente liga imediatamente com essa mulher dona de casa, e que é o espaço que é relegado à mulher, muitas vezes, nessa discussão, né? De lugar da mulher em casa, lugar da mulher no tanque, etc. Essas frases também que já ficaram cunhadas dentro da nossa cabeça, por causa desse discurso. E, ao mesmo tempo, esse corpo público, porque é uma mulher, ela tem um filho, mas a gente não sabe desse marido dela, se ela tem um marido, se ela nunca teve um marido, mas é uma mulher que precisa se sustentar a partir dessa escolha pela prostituição e que fica muito escancarado esse espaço privado e essa imagem da dona de casa perfeita com esse corpo que precisa ser público para que ela consiga ter o mínimo para sobreviver. E eu acho que uma outra coisa também que fica muito evidente e que eu acho que é uma angústia muito real das mulheres que são donas de casa é o aprisionamento e esse tédio da rotina doméstica. Então a gente vê, ela mal sai de casa, são 3 horas de filme, e ela mal sai de casa em qualquer momento do filme, ela está sempre reclusa nesse espaço. E é um filme muito lento, que a gente consegue ver a velocidade com que essas coisas acontecem de fato no cotidiano, que eu acho que deixam muito evidente essa falta de mobilidade e essa sensação de aprisionamento dessa mulher dentro dessa casa, que é a realidade de muitas mulheres até hoje. Assim, a gente sabe que isso mudou da década de 60 para cá, exponencialmente, né, a presença da mulher no mercado de trabalho, enfim, mas a gente ainda tem uma presença muito grande feminina em casa, né, nesses trabalhos domésticos, e eu acho que ver essa rotina e o que é cuidar dessa casa e estar aprisionada dentro dessa casa durante 3 horas, e é praticamente uma sensação de estar, de fato, 3 dias dentro daquela casa, também coloca as coisas em perspectiva quando a gente está discutindo o espaço doméstico ou o projeto para o espaço doméstico, né? E também discutindo as nossas cidades, né? Quando a gente para pensar em transporte público e em mobilidade para as mulheres. Como que isso faz diferença
na vida, por exemplo, de uma dona de casa, de uma mulher que não dirige, de uma mulher que não tem um carro, né, de uma mulher que mora na periferia. Eu acho que esse filme também muito interessante para mudar essas nossas perspectivas desse espaço doméstico como um lugar só de aconchego e um lugar da família como um todo, e de como que esse espaço pode ter uma outra cara para essa mulher que passa o dia inteiro nele, né? E aí, agora, já falando um pouquinho mais numa escala de cidade, eu resolvi trazer um exemplo que é da cartografia e, ao mesmo tempo, é de um movimento social, de um coletivo que chama Mulheres Públicas da Argentina. E esse trabalho chama Ensaio para uma Cartografia Feminista. Qual que era a proposta? O coletivo mapeou o centro de Buenos Aires, uma grande área de Buenos Aires, e propôs um walking tour com diversas mulheres argentinas de todas as idades para recontar a história de Buenos Aires a partir da história das mulheres. Então, esse daí é o mapa que elas fizeram para ser o guia desse walking tour, e em diversos pontos da cidade elas nomearam fatos importantes envolvendo a luta, por exemplo, pelo voto. Essas duas mulheres que estão ali na parte de baixo de roupa cinza são as Mães da Praça de Maio, que também é um movimento muito interessante argentino de mulheres que foram para a praça, foram ocupar esse espaço público da cidade para exigir respostas em relação aos seus filhos que tinham sido raptados e mortos pela ditadura, e é um movimento que existe até os dias de hoje na Praça de Maio. Então, diversos marcos dessa presença feminina e da luta feminista dentro do tecido urbano de Buenos Aires foram apontados nesse mapa, e a ideia desse walking tour era justamente convidar as mulheres para tomarem esse espaço público novamente, estarem nesse espaço da cidade que pode ser tão hostil, para conseguir ressignificar essa história dessa cidade, né? Conseguir enxergar Buenos Aires pelas lentes das mulheres que já tinham passado ou já moraram ali e já lutaram ali naquela cidade, para além dessa história estigmatizada e engessada que a gente tem dessas milhares de ruas com nomes de homens, de generais, de doutores, que apaga mesmo a presença das mulheres nesse espaço público. E por mais que a gente esteja muito arraigado com a ideia da mulher e do espaço doméstico, até mesmo dentro das discussões, dentro da academia, isso é uma invisibilização enorme de muitas mulheres que sempre que sempre estiveram na rua e muitas vezes foram obrigadas a estar na rua, né? Não tinham essa escolha do espaço doméstico. Essa história da mulher e do espaço doméstico é muito da mulher branca de classe média, né? A gente, muito antes disso, já tinha uma história muito maior de mulheres que sempre estiveram na rua e que muitas vezes não tiveram escolha para isso, assim. Então, eu acho essa ideia, que é uma ideia que é da cartografia e, ao mesmo tempo, é do movimento social, muito interessante, que é recontar a história da cidade a partir da vivência e da presença das mulheres na cidade. Quando a gente para pensar nas nossas cidades, né, pensando Juiz de Fora, Belo Horizonte, como que a história que a gente conhece dessas cidades é pautada por decisões e pela presença dos homens nesse planejamento urbano, nessa tomada de decisão, nesses nomes de rua. A gente não conhece quais são as contribuições das mulheres formais, no sentido de mulheres que sempre estiveram ali participando também dessa mão na massa, desse trabalho duro de planejamento de uma cidade, e da participação não oficial também, né, dessa presença não oficial das mulheres no cotidiano dentro dessa cidade. Então, acho esse projeto super interessante para a gente pensar sobre isso também. Agora, um exemplo que é muito relacionado à minha pesquisa do TCC, da dissertação, do mestrado, que é uma influência da literatura, que é uma fonte da literatura que a gente traz para dentro dessa discussão sobre espaço e sobre cidade, que é a Carolina Maria de Jesus.
Eu não sei se todo mundo conhece, mas a Carolina, ela é autora de 2 livros que ficaram, na verdade ela é autora de vários livros, mas 2 livros que ficaram conhecidos, mais famosos, que é O Quarto de Despejo e A Casa de Alvenaria. O Quarto de Despejo é de 1960 e A Casa de Alvenaria de 1961, e é basicamente um diário da Carolina que foi publicado com a ajuda de um jornalista na década de 60, e ele é um retrato da favela através desse diário e dessa narração de cotidiano dessa mulher negra, periférica, totalmente excluída das lógicas espaciais urbanas, né? A gente pode dizer que essa cidade não foi feita com a Carolina em mente, a São Paulo da década de 60 não era construída com a Carolina em mente, muito pelo contrário, né? E eu acho que o rico da gente pegar essa referência dessa narrativa dessa mulher é que é uma voz que não era escutada e que não conseguia ser ouvida até esse momento, né? Então, quem estava planejando a cidade, quem estava decidindo coisas sobre a cidade, não conhecia essa vivência da Carolina da favela, não conhecia a favela, né? E eu acho que é muito precioso a gente ler esses relatos, porque ela, através da escrita, conseguiu fazer a sua voz ser ouvida num momento em que mulheres já não eram bem-vindas nessa cidade, mulheres já não eram consideradas pertencentes a essa cidade, que dirá uma mulher negra, né, na década de 60. E aí eu separei 2 trechinhos para a gente ter uma noção de que cidade é essa que ela narra nesse livro, e o porquê de eu achar importante demais a gente, como arquiteto e urbanista, ter acesso a essas narrativas. Esse primeiro é do Quarto de Despejo. Às 8h30 da noite, eu já estava na favela, respirando o odor dos excrementos que mescla com barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão de que estou na sala de visita, com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão de que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Ela usa essa metáfora da sala de visita e do quarto de despejo, que não é exatamente uma metáfora, se a gente for parar para pensar, né? É quase como se ela de fato se sentia estando nessa favela da década de 60, que é muito diferente também da imagem de favela que a gente tem hoje, e desse centro da cidade, desse centro formal planejado por arquitetos e urbanistas, que ela sentia que parecia uma sala de visitas, um lugar que ela não era bem vista, um lugar que não era o seu lugar, né? Pelos olhos dos outros, das outras pessoas. E aqui também tem um outro trecho que eu acho bem interessante. Passei uma noite horrível. Sonhei que eu residia numa casa residível. Tinha banheiro, cozinha, copa e até quarto de criada. Eu ia festejar o aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu ia comprar-lhe umas panelinhas que há muito ela vive pedindo, porque eu estava em condições de comprar. Sentei na mesa para comer. A toalha era alva igual ao lírio. Eu comia bife, pão com manteiga, batata frita e salada. Quando fui pegar outro bife, despertei. Que realidade amarga. Eu não residia na cidade, estava na favela, na lama às margens do Tietê, e com 9 cruzeiros apenas. Se a gente compara essa imagem de casa residível que ela cita aqui, com o exemplo lá da Chantal Akerman, daquele tédio da dona de casa suburbana europeia, a gente consegue também dar mais um passo na nossa discussão, que é entender como as cidades e os edifícios e os espaços planejados são diferentes para uma mulher branca, europeia, de classe média alta, e uma mulher negra que mora numa favela e que não tem acesso nem a esse básico que lá no outro filme é denunciado como um tédio e um aprisionamento. Então, olha que riqueza a gente conseguir ter acesso a essas 2 narrativas e entender que para essas 2 mulheres as cidades são completamente diferentes, mesmo que elas estivessem na mesma cidade, né?
uma comparação que é muito feita é Carolina Maria de Jesus e Clarice Lispector. As duas estavam vivendo em São Paulo, mais ou menos na mesma época, e é muito impressionante comparar essas duas cidades, né, que é vivenciada por uma e pela outra. E como que muitas vezes, fazendo um projeto de arquitetura, fazendo um planejamento de cidade ou discutindo cidade, a gente se esquece que existe uma Carolina e que a gente projeta para Clarice Lispector, né? Eu acho que esse livro devia ser obrigatório. Eu não gosto de falar que nada é obrigatório, enfim, nada é obrigatório, assim, mas eu acho que esse livro é um divisor de águas aqui para quem estuda a cidade, para quem estuda arquitetura, né? A gente nunca mais projeta e fala sobre cidade sem lembrar da Carolina. E aí aqui tem um videozinho curtinho também, que me emociona muito de ver, porque são uns pedaços de filmagens da Carolina depois de ter publicado o livro e de simbolicamente ter reconquistado esse espaço da cidade, né? E é muito, vocês vão perceber a estranheza que é a presença dessa mulher nesse centro. Os olhares para essa mulher andando nesse espaço que ela acabava de conquistar com a publicação do livro dela. Vai dar para ver daqui mesmo. Isa, eu não sei se tem algum áudio, mas não dá para ouvir. Eu tirei o áudio, que era só uma musiquinha de fundo, sem som mesmo. Joia. É só esse pedacinho curtinho, que eu acho que é muito, enfim, eu estudo Carolina, né, eu leio Carolina, então é claro que para mim bate diferente, assim, mas me emociona de verdade pensar nessa conquista desse espaço da cidade através da própria narrativa e da escrita dela. Eu acho super, super bonito, assim, super legal. Isa, deixa eu te pedir para você colocar de novo, porque realmente era super curtinho e eu acabei te interrompendo. Eu acho que eu devo ter distraído todo mundo. Eu vou colocar aqui de novo, Perdão. então. Sem problemas, Thomas. É isso. Ô, Isa, deixa eu aproveitar para perguntar uma coisa, ou talvez fazer mais um comentário. Porque você estava falando do filme, né? O filme belga, e agora da Carolina, porque se você volta 2 slides, aquela primeira citação do livro dela, Esse que daqui. ela coloca ali, isso. E quando estou na favela, tenho a impressão de ser um objeto fora de uso, digno de estar num quarto. Não, cadê? Talvez seja no Isso, sou um objeto fora de uso. Não, é isso mesmo. Quando estou na favela, eu tenho a impressão de que sou um objeto fora de uso. Ou seja, ela própria se enxerga ou se enxerga enquanto, pelo olhar de outras pessoas, algo com utilidade específica, né? Assim como, da forma como eu entendo, a arquitetura que era feita para as mulheres era feita para, e até hoje, de certo modo, é feito para as mulheres sob uma ótica machista. Então, assim, o que era feito para as mulheres era para as mulheres cumprirem uma certa função específica, né? Assim como as cozinhas, a Marina até mandou um texto para a gente ler da Sil, que fala da cozinha de Frankfurt, que era, né, feita sob medida para as mulheres, o que pode ser visto como algo super positivo, porque dá conforto, ergonomia, mas ao mesmo tempo nenhum homem ia lavar louça ali, né? Naquela época não ia mesmo, né, de modo algum, mas eu achei interessante isso, que quando ela falou isso de ser um objeto fora de uso, porque é justamente na favela que ela pode ser
espontaneamente, que é ali que deveria ser o lugar dela existir naturalmente, né? Uhum. Não sei se Sim. estou me expressando direito, né? Não é que eu quero dizer que ela tem que ficar ali, mas é porque é ali que ela está é, confortável, confortável não, mas na casa dela. E no outro lugar ela só existe porque ela tem uma função. A partir do momento que ela não tem função ali, ela não precisa ocupar aquele lugar, ela não tem direito de ocupar aquele lugar, né? Assim Uhum. como as mulheres brancas privilegiadas, elas tinham o privilégio, mas elas não podiam ocupar certos lugares, né? Uhum. Século XIX, elas não podiam ocupar, sei lá, a sala de reuniões dos homens, porque eles só ocupavam homens, enfim. É, Uhum. eu queria te perguntar, enquanto mulher hoje, você enxerga esse lugar de... Porque tem o tradicional, né? O quartinho de empregado e tudo mais, mas o que para você hoje, enquanto branca, privilegiada, altamente educada, tarará, tararé, o que seria esse lugar, assim? O que que você enxerga como sendo esse lugar para as mulheres como você hoje? Uhum. Eu acho que tem um sentimento que, para mim, é muito mais urbano, assim, é muito mais relacionado ao espaço urbano, de estar na rua e de, obviamente, legalmente ser permitida de estar na rua, mas de sentir que estar nesse espaço é, para mim, muitas vezes mais perigoso do que estar num espaço doméstico, por exemplo. Eu acho que é uma sensação que é muito ligado para mim a esse medo do assédio, a esse medo do estupro, a esse medo de como meu corpo é interpretado quando eu estou na rua, fora da minha casa, sabe? E eu acho que isso é um sentimento. Uhum. Pô, acho que se você for conversar com mulheres, com suas amigas, pessoas da sua família, é um sentimento que é muito real, porque todo mundo já passou por uma situação de assédio na rua, né? E é claro que é isso, é totalmente diferente do que a Carolina passava sendo catadora de papel, né? Que eu acho que isso é uma coisa que eu esqueci de citar e que é muito importante também, né? O que era esse. Que objeto era esse que ela era, né? Que função era essa que ela exercia dentro da cidade, quando ela estava fora da favela? Era como catadora de lixo, né? Ela revirava lixo em torno de coisas que ela pudesse vender, comer, enfim. E é claro que não é uma experiência nem de longe parecida com que uma mulher que não esteja nessa situação de privilégio passa, né? Eu acho que isso também é claro para todo mundo. Mas esse medo de estar na rua e esse lugar que eu me sinto deslocada, muitas vezes é a própria rua, por causa desse medo que está sempre rondando, assim. E que é claro que a gente não lê oficialmente como você não deveria estar aqui, né? Não é oficializado que eu não poderia estar ali, porque eu posso, mas ao mesmo tempo, se eu sofro uma situação de assédio ou de estupro, enfim, eu vou escutar que eu não deveria estar ali, né? Que eu estava fazendo ali, enfim. Eu acho que isso é o que me veio à cabeça, assim, do que é esse lugar que eu me sinto totalmente deslocada e não pertencente, mesmo estando nessa posição de privilégio. Talvez outras Uhum. meninas tenham outros exemplos aí de quem está, né, tá aqui com a gente hoje, se alguém quiser falar alguma coisa. Uhum. Mas te respondi, Thomas, era isso? Sim, era isso sim, porque é o que eu imaginava, assim, do que é o que você falou, né? Eu já ouvi de muitas pessoas um relato parecido, né? Talvez não com essa consciência pós-reflexão, né? Uhum. Mas essa questão de não se sentir bem-vinda na rua. É lógico que tem lugares que eu, enquanto homem, não me sinto bem-vindo, né, por estar me expondo a perigos, mas são perigos completamente distintos, né, do Uhum. que da experiência feminina. Aí, por isso que eu perguntei. Sim. Eu fico pensando assim, um exemplo prático que eu só meio que estou passando por isso agora, assim, mais recente, né? Um exemplo prático recente.
eu comecei a dar, eu dou aula na região metropolitana de Belo Horizonte, em Santa Luzia, e é um trajeto de 1h30 da minha casa até lá. E esse semestre eu comecei a dar aulas à noite. Então, a minha última aula lá acaba 10h20, mais ou menos, 10h10, e eu tenho que enfrentar 1h30 de transporte público para chegar até minha casa, meia-noite, mais ou menos. E é muito discrepante a tomada de decisão. Eu acho que um colega meu, homem, que também tivesse que pegar um transporte público, faz nesse momento, né? Tipo, para mim é aterrorizante pensar que eu vou fazer todo esse trajeto 10h30 da noite na região metropolitana de BH, parando no centro de Belo Horizonte, sozinha, né? Eu acho que, obviamente, é isso que você falou, ofereceria perigos para qualquer um, assim, mas existe uma camada extra de preocupação e de quesitos a serem levados em conta, né? Quando você é uma mulher tendo que usar um transporte público quase meia-noite no centro de uma grande cidade. Então, é um negócio que a gente tem que encarar quase que cotidianamente, né, para fazer essas escolhas e para estar na cidade. Acho que é isso. Obrigado. Aí agora, esse outro exemplo, ele é meio do design, meio da moda e meio da instalação. E é um trabalho que eu gosto muito e que eu acho que me alertou para várias coisas em relação a isso, a essa cidade hostil e a essa conversa que a gente está tendo agora, de uma maneira muito. Ele chega a ser engraçado, assim, de tão absurdo que eu acho. Uma experiência artística, um projeto artístico de uma artista chamada Sarah Ross, ela é americana, e esse projeto chama Arc Suits. E ele é basicamente uma provocação de como fazer para driblar essa hostilidade desse espaço público, não só em relação às mulheres, mas é um coletivo, é uma artista que trabalha dentro de um coletivo de mulheres, e quem participou dessa experiência do Arc Suits eram todas mulheres, e eu acho que é um trabalho muito interessante para discutir essa hostilidade, assim. Então, como eu tinha falado lá no início, as mulheres, diversas pesquisas já falaram isso, mas inclusive pesquisas aqui dentro do âmbito de Belo Horizonte, por exemplo, mulheres fazem a maior parte dos seus deslocamentos ou a pé ou em transportes públicos, numa porcentagem muito maior que os homens. Então, esses trajetos também são pontuados por muitas paradas, desvios, idas ao mercado, buscar o filho na escola, parar para entregar alguma coisa para alguém e levar uma roupa na costureira. Então, o tipo de trajeto que as mulheres fazem na cidade nunca é de A a B. Ele é um trajeto que é quase como um ping-pong de tarefas no meio do caminho, e que faz com que as mulheres estejam no alvo, né? Tipo, estejam sempre recebendo essa hostilidade desse espaço urbano, que é uma discussão que a gente já faz há muito tempo, né? Que a gente faz quando a gente fala sobre moradores de rua, que a gente faz quando a gente vai falar da qualidade dos nossos espaços públicos, e como que isso afeta essa mulher que está andando a pé, que está pegando ônibus e que está vivenciando a cidade no meio desse turbilhão de tarefas e dessa experiência feminina na cidade, né? Então, eu acho que esse trabalho também é uma provocação que faz a gente pensar nesses detalhes, assim, nessas pequenas hostilidades que a gente encontra, como, por exemplo, esse primeiro exemplo, que são esses bancos que têm essas divisórias no meio, que é para evitar que as pessoas se deitem, que as pessoas fiquem durante muito tempo, né? Então, o que o projeto faz? Ele faz o design de umas roupas que têm embutido esses grandes travesseirões e esses acolchoados que permitem com que as pessoas driblem esse design que é feito para inibir essa permanência, né? Para inibir essa ocupação.
E aí, aqui na segunda foto, a gente tem vários exemplos de como que esses suits, né, essas roupas funcionam e como que elas se adaptam a esses lugares que foram feitos para expulsar essa permanência e a não permitir essa permanência. Eu acho que é um trabalho super bem humorado, assim, que me fez ficar com um olhar muito aguçado para o despreparo e para a hostilidade desses ambientes urbanos, né? Se você for acompanhar uma mulher com um carrinho de bebê num centro de cidade, é pavoroso, né? Você não tem um lugar para sentar para conseguir assistir uma criança, você não tem um lugar para se escorar para conseguir descansar, fazer uma pausa no meio desse trajeto que é totalmente costurado, né? Que não é linear de A até B. E eu acho que esse trabalho é super, super certeiro, assim, em identificar essa falta dessa adaptação dos espaços urbanos. Tem outras fotos, assim, de como que essas roupas se adaptam a esses espaços, depois vale a pena até dar uma procurada. Chama Arc-Suits. Acho que eu não coloquei mais foto, eu não coloquei mais foto. E esse exemplo, se não me engano, é o nosso último exemplo, ele é de um coletivo aqui de Belo Horizonte, que, apesar de ser da arquitetura, né, ele acaba não sendo um tema transversal, eu resolvi trazê-lo mesmo assim, porque eu acho que ele é um exemplo de uma atuação radicalmente diferente dentro do nosso campo. Então, ele é um projeto de arquitetura e urbanismo, de construção civil, mas ele é uma atuação que é muito diametralmente oposta do que a gente tem visto em geral em atuações relacionadas à habitação social, à assessoria técnica e ao contato das populações na periferia com essa arquitetura, com esse projeto, né? E por que eu trouxe o Arquitetura na Periferia, que é esse projeto / coletivo aqui de Belo Horizonte? Porque ele tem como foco assistir mulheres da periferia na construção das suas próprias casas, construção ou reforma. Então, qual que é a ideia principal do Arquitetura na Periferia? Eles vão até essas mulheres, geralmente que moram em ocupações ou em bairros bastante precários da região metropolitana de Belo Horizonte, e em vez de chegar com uma proposta de projeto pronta e entregar para essas populações e para essas mulheres um projeto normativo de acordo com aquilo que a gente pensa que é o que elas querem ou que essa população precisa, eles levam até essas mulheres os conhecimentos e as capacitações para que elas decidam sobre o próprio espaço, para que elas possam fazer aquilo que a gente falou lá no início, que é produzir para elas e elas mesmas produzindo, né? Então, é um trabalho muito interessante de encontros semanais com essas mulheres, e elas têm capacitações em relação a essas representações do espaço das casas delas, elas têm capacitações em relação a quais soluções são melhores, por exemplo, em termos de economia, em termos de conforto térmico, que são conhecimentos que, de fato, a gente consegue passar para frente, né, consegue, entre aspas, ensinar para outra pessoa, e deixa que elas mesmas façam todo o processo de decisão sobre o espaço das próprias casas. Então, é um trabalho, se vocês já leram esse texto da Sil, que provavelmente vocês já leram um pouquinho sobre isso também, que é essa questão da assessoria técnica, que é um trabalho que tem um foco em autonomia, e não em assistência, né, e não em entregar um projeto de espaço pronto de acordo com o que nós do campo achamos que é o correto, o bom, enfim. E eu acho que é um trabalho que quase que literalmente explica sobre essa importância de produzir essa autonomia e dar essa liberdade e criar as condições para que essas mulheres tomem a frente nesses processos de produção do espaço, e não apenas recebam isso de forma passiva, né? Ou não recebam em nenhuma circunstância. Então, aí tem um pedacinho da descrição do projeto no site, e eu gosto dessa parte que está aí marcada,
que é, ao invés de oferecer um produto, buscamos favorecer a autonomia das participantes, ampliando sua capacidade de análise, discussão, prospecção, planejamento e cooperação. Então, eu acho que é uma prática espacial, essa que a arquitetura da periferia produz, que está muito na contramão do que a gente tem feito em geral dentro do mercado de arquitetura, né? E que tem um outro objetivo final, que é dar essa autonomia para esse, entre aspas, cliente. Então, elas aprendem desde conceitos básicos de estrutura, conforto térmico, layout dos ambientes, até como rebocar uma parede, assentar um piso, fazer uma instalação hidráulica e elétrica. Então, é um trabalho que vai de início a fim, com o objetivo de fazer com que essas mulheres sejam capazes de construir e de reformar as próprias casas. E por que a importância de serem mulheres e não apenas, sei lá, famílias ou pessoas da periferia, né? Eu acho que o que esse grupo, o que o Arquitetura na Periferia diagnosticou é que esses lugares têm muitas mulheres que são mães solteiras, que não vivem com companheiros ou com homens dentro de casa, e que, quando vivem, muitas vezes estão à mercê da capacidade desses companheiros de fazerem essas reformas. Então, aquela coisa de bater a laje no fim de semana, de construir uma casa no centro durante a semana e de voltar e construir a própria casa no fim de semana, muitas vezes essa cultura do homem estar à frente dessas reformas e dessas construções deixa essas mulheres totalmente desprotegidas e totalmente fora desse processo de decisão da casa, sendo que esse espaço vai ser muito mais utilizado por elas do que por esses homens, né? Quem fará a limpeza e a manutenção dessa casa serão elas e não esses homens. Então, eu acho que é um projeto muito interessante da gente ter também como parâmetro para essas ações relacionadas à habitação social e assessoria técnica, porque ele tem essa visão bastante holística, assim, do que de fato ajuda essas mulheres periféricas em relação à produção dos seus próprios espaços. E aí, aqui no finalzinho, eu fiz um pequeno resumo, assim, que não são conclusões, porque, enfim, a gente falou de muitas coisas e tem muitos caminhos para onde essa discussão pode ir, mas eu acho que a palavra principal de tudo que a gente passou por aqui hoje tem a ver com autonomia, tem a ver com essa palavra que é autonomia, um dos processos para projetar e pensar os espaços, para que eles sejam produzidos por e para mulheres, é dar a essas mulheres autonomia de decisão e de produção desse espaço. E não apenas uma participação, não apenas uma fatia, ou não apenas essa, entre aspas, representatividade, que é óbvio que é muito necessária e importante, mas que é de fato uma inserção da lógica dessas mulheres dentro da produção e das escolhas e das decisões feitas em relação ao espaço. O segundo ponto é escuta e inclusão. E por que essas duas coisas, e não apenas exclusão e não apenas escuta? A escuta é fundamental para que a gente saia dos lugares engessados em que a gente foi colocado, tanto como arquitetos homens, arquitetas mulheres, cidadãos, pessoas que vivem nas cidades e usufruem desses edifícios. Então, escutar é um primeiro passo, mas apenas escutar também não vai produzir aquela mudança que eu falei lá na frente, que era muito importante, que é passar para a mão dessas mulheres a possibilidade de produzir e de decidir sobre o próprio espaço. Então, não é apenas uma escuta, mas é uma inclusão dessas mulheres nesse lugar de tomadora de decisões sobre a cidade. Eu acho que essas escuta e inclusão têm que andar sempre juntas, para que não fique só uma discussão capenga em relação a tem mulheres participando ou não, né? Tem muito mais coisa que precisa mudar além disso. E uma terceira coisa que eu acho que é
o que a gente já tem feito aos pouquinhos, que é um trabalho de mudança radical de repertório, não só de projeto, mas de repertório, de conhecimento de mundo, né? Eu acho que isso que a gente fez aqui hoje, de passear por outras áreas e ver o que mulheres têm produzido nessas outras áreas e como que esse tema do espaço tem sido tratado por essas mulheres, já é um passo, assim, de parar e pensar, será que uma mulher negra que mora numa favela tem a mesma experiência de cidade que eu? Será que estar dentro desse espaço é a mesma coisa para mim e para uma mulher indígena que veio morar na cidade? Ou então, será que eu estou fazendo esse projeto de arquitetura tendo como cliente padrão um homem branco de classe média? Ou será que se eu colocar aqui, se eu me colocar num ponto de vista dessas outras mulheres, esse projeto vai mudar, né? Eu acho que aí entra a escuta, aí entra a inclusão e entra também uma mudança radical de para quem que a gente está olhando em busca de inspiração, né? Quem são esses projetos que a gente tem como base do que é uma boa arquitetura ou não? E eu acho que isso é o que a gente ainda tem feito a passos lentos, mas tem conseguido fazer, assim, minimamente, né? Eu acho isso bastante importante. E a última questão é essa palavra interseccionalidade, que provavelmente todo mundo já viu, já está meio familiarizado, mas é de entender isso também que eu acabei de falar, de que não existe uma mulher só, né? Não existe uma mulher padrão, uma mulher como categoria, né? Mulher não é uma categoria. Existem muitas mulheres, existem muitas vivências dessas mulheres nesses espaços, e eu acho que ter isso em mente, de que o ser mulher não anda sozinho, mas que ele é atravessado por questões de classe, questões de raça, questões de corpo, e de milhares de outros atravessamentos assim sociais, é muito importante também para a gente não cair nesses estereótipos que eu tinha falado inicialmente, né? De achar que ter muitas mulheres em um escritório ou em posições de liderança é o suficiente para a gente concluir de que está havendo, de fato, uma mudança dentro do campo, né? A coisa vai para muito além dessa discussão. Tem a ver com, de fato, mudar esses paradigmas de projeto, assim, mudar o ponto de vista em relação a essa questão do projeto do cotidiano, em relação a essa experiência urbana, dessa mulher que está na rua cotidianamente fazendo diversas tarefas, estar atento para que as decisões de projeto que a gente faz não coloquem mais uma vez as mulheres nessas posições estereotipadas ou nessas posições de insegurança, né? Eu acho que estar atento para isso, para essas interseccionalidades, também é um passo muito importante para quando a gente está discutindo a nossa prática profissional, como arquitetos e urbanistas, em busca dessa igualdade de gênero. E eu acho que também uma coisa que é importante falar é que não adianta a gente pensar que a gente vai mudar o mundo com essas mudanças, né, dentro da nossa profissão. O arquiteto tem um negócio muito de arquiteto, que é achar que a gente vai revolucionar o mundo com as nossas decisões sobre o espaço, né, ou que a gente pode melhorar muito alguma coisa, resolver a vida de alguém com alguma coisa. Mas isso também é uma ideia muito masculina, se a gente for parar para pensar, né, achar que a gente tem esse poder todo nas mãos ao fazer um traço num papel, ou num CAD. A coisa é muito mais aquela teia de relações que eu falei no início, e é claro que a gente pode fazer coisas para ajudar e para não perpetuar as injustiças e as desigualdades, mas não adianta também a gente achar que a gente é uma deusa mulher que tem essa lógica masculina de que o nosso traço vai resolver ou destruir a vida das pessoas, né? Eu acho que isso também é uma coisa interessante para ter em mente, para conseguir fazer essa mudança de fato, assim, na nossa profissão, e não apenas da boca para fora, ou enfim, para mostrar no Instagram, etc. Mas eu acho que é mais ou menos isso tudo, gente. Eu nem sei se eu falei demais.
Deixa eu interromper aqui a apresentação. Pronto. Foi agora ótimo. Falem muito. Bacana. Isa, eu quero fazer só um comentário que você comentou. Você falou no início da apresentação, você usou essa metáfora da cidade fálica, dos arranha-céus, e é só uma curiosidade mesmo. Eu li num livro que está... Eu esqueci o nome do autor, é um espanhol, que ele justamente analisa as relações de gênero e a conformação da cidade. E ele dá um exemplo de que o primeiro arranha-céu que foi construído no mundo, que foi construído em Chicago, naquela coisa que a gente aprende na faculdade da escola de ferro e vidro, né, que é o paradigma da verticalização, que inclusive a gente aprende na faculdade que havia uma necessidade de verticalização pela falta de espaço, enfim. E nesse livro o autor, inclusive, desmonta esse argumento, fala que Chicago e a região era uma grande planície, não tinha essa necessidade, foi por vontade pessoal das pessoas envolvidas, e, enfim, o arquiteto do primeiro arranha-céu, ele justifica o projeto usando uma metáfora, aliás, ele usa uma metáfora fálica. Ele fala que o edifício, o arranha-céu, significa, representa a potência masculina, enfim. Então, essa coisa não é tão metafórica, assim, é coisa intencional de partido, né? O que é Com muito certeza. doido de pensar. Sim. E a gente aprende que isso foi uma coisa natural, que foi uma necessidade, mas, enfim, o próprio, e se não me engano, eu não lembro o nome desse arquiteto, é William alguma coisa. Enfim, aquele primeiro arranha-céu de Chicago. Mas era só esse comentário que você falou. Muito bom. Depois me passa o nome do livro, que interessado. Ele tá aí. Eu vou lembrar o nome. Eu vou lembrar o nome aqui. Ele é um livro em espanhol. É um autor espanhol. Beleza. Enfim, só uma última observação, porque esse livro tem uns exemplos bacanas. Depois eu fico quieta, gente. Mas fala. É porque eu lembrei, ele nesse livro ele fala não só das questões de gênero, mas ele fala das questões... como que, por exemplo, o movimento gay, quando era um recorte de gays homens, uma coisa que essas pessoas, no início do movimento gay nos Estados Unidos, faziam, era ocupar o espaço urbano em horários em que eles não eram bem-vindos durante o dia. Então, essas pessoas iam para a rua à noite, frequentar os espaços públicos, e essa ocupação de território acabou virando uma coisa subversiva, até eles, de fato, conquistarem os espaços. E aí, para as mulheres lésbicas, isso não procedeu, porque elas não podem, as mulheres não podiam ocupar os espaços públicos da mesma forma que esses homens podiam. Então, as ações dos movimentos das mulheres lésbicas estavam muito mais voltada a estarem confinadas dentro das próprias casas também. Então, tinha uma diferença muito grande na ocupação dos espaços mesmo. Eu acho esse livro interessante, que ele dá legal. Só isso que eu ia falar. Aí. Muito obrigada. E eu lembrei também, nesse assunto da cidade fálica, foi uma dinâmica que a gente fez 2 vezes com a Raquel Braga. A gente não chegou a conclusão nenhuma, foi só uma coisa que aconteceu. Era uma dinâmica que ela fazia e a gente tinha que meio que se conectar de qualquer intencionalidade e trabalhar espacialmente com massinha mesmo, né, para meio que deixar o corpo fazer o que ele sabe fazer. 2 vezes, os homens participaram
agruparam e subiram o volume, e as mulheres dissolveram e espalharam. Eu não sei se não chegou em lugar nenhum com isso, foi só uma coisa que um experimento. Isso tem uma conclusão direta. Quando eu li sobre isso, era um artigo, eu posso até tentar encontrar ele de novo. Era um artigo que comparava projetos de arquitetos paulistas, homens e mulheres. E aí, o principal exemplo de arquiteta, né, que eles analisavam a obra nessa relação da forma fálica ou não, era a Lina Bobardi. Tem, que, tipo assim, é um traço, todo mundo que é estudante de arquitetura, arquiteto, conhece, né? É uma escolha de projeto que tem muito mais a ver com um reaproveitamento de espaço, com uma proposta muito mais horizontalizada do que verticalizada, que tem muito mais um caráter quase que respeito com os espaços pré-existentes, e uma proposta que nunca é dessa escala da grandeza, da magnitude, né? Eu acho que é uma análise super legal de ser feita, assim. Eu acho que ela muito facilmente pode cair naquela conversa do estereótipo, sabe? Como se fosse uma coisa interna do ser da mulher fazer propostas mais respeitosas. A gente sabe que não é disso que a gente está falando, assim, né? Eu acho que tem muito a ver com essa experiência espacial, né? Que vem antes de você ser arquiteto, você tem essa experiência de ser uma mulher na cidade. E eu acho que tem alguma relação, assim, sem a gente ficar preso nos estereótipos, eu acho que existe uma relação de como que essa bagagem influencia, né? Eu gostaria bastante de ler mais sobre isso, porque eu acho que tem bastante caldo, assim, nessa conversa. Legal saber desse exemplo que a Marina tem relação também de como a gente aprende a ser, né? Como se aprende a ser mulher, como se aprende a ser homem. Não é porque a pessoa é um homem que ela junta massinha, não é por isso. Mas eu acho que o corpo aprende a ser, né? E aprende, talvez, eu estou chutando aqui, claro, aprende de uma forma completa, né? Tanto no movimento quanto no recurso, na intenção. Sim. Eu só fui dar um pouco de, assim, ter uma outra perspectiva sobre essa questão fálica quando eu vi o oposto, assim, porque eu sempre achei uma bobagem. Eu sempre falei assim, gente, mas prédio é prédio, que cresce como? Igual uma bola, igual uma pirâmide invertida? Não tem como, tem que ser mais ou menos assim, afinando na ponta, enfim. Só que, lógico, eu não parto do princípio básico que muitas mulheres partem. Então, e aí eu sempre achei uma bobagem. Até que eu vi uma vez uma reportagem, uma postagem, não sei, super não relevante, falando sobre um estádio da Zaha Hadid, e ela justificando que ela não baseou aquilo numa vagina, falando que parecia o estádio numa vagina, porque ele tinha uma abertura que não era redonda, era como se fosse um losango, porém arredondado, e aí comparando outros prédios, eu fiquei assim, gente, ou eu vi muito pouca vagina na minha vida, ou esse pessoal tá forçando muito a barra. Sim. E eu acho que são as duas coisas. Mas quando eu vi o tanto o tanto de recriminação que aquilo tinha, e se ela pensou e quis fazer? E se o cara que pensou fazer o prédio fez? Não há foco nisso. Há o foco sempre em recriminar ou diminuir ou questionar o que é feminino. E aí que eu fui parar para pensar, talvez não seja tão bobagem assim, né? Porque é um pouco isso, né? O feminino não tem vez. Eu acho que foi meio que essa mensagem que eu percebi. Internalizou, né? Eu fico até pensando que deve ser, sei lá, conversar um dia com um psicanalista em relação a isso, assim, porque eu acho que tem muito. Tem até uma galera aqui em Belo Horizonte, eu acho que tá uma coisa cada vez mais comum,
pessoal da psicanálise, da psicologia, estudando espaço, estudando cidade, né? E eu acho que deve ter muito caldo freudiano, assim, por trás dessas coisas, sabe? De como que essas influências e essas imagens do que é masculino, do que é feminino, desse falo, dessas imagens, assim, de homem e mulher no espaço, que deve ter muito caldo, assim, para estudar e muita relação com outras coisas, sabe? Da psicanálise, da psicologia também. Deve ser uma conversa bem legal de ter, imagino. Sim. Gente, eu vou convidar a Maria e a Adriana se quiserem falar alguma coisa, que estão aqui pela primeira vez. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, se tem alguma dúvida. Fica aqui em casa. Ei, gente, é a Adriana. Tá dando para escutar? Sim. Adriana. Sim. Então, acho que nem todo mundo estava aqui quando eu falei. Eu sou estudante de arquitetura e urbanismo na UFV em Viçosa. E esse tema, assim, sempre me atraiu e esse último ano eu estou fazendo uma pesquisa de iniciação científica sobre mulheres na arquitetura moderna. Tem um foco mais específico em Belo Horizonte, mas não deixa de entrar nessa discussão de desigualdade de gênero e, assim, o que eu mais vejo, assim, é que a nossa historiografia sempre foi muito voltada para grandes obras e a maioria delas feitas por homens e acaba por invisibilizar, né, a produção feminina, a produção em equipe, e eu achei muito importante essas reflexões e exemplos que você deu de entender essa desigualdade também dentro da produção, né, do espaço e como que isso se dá. Eu, por exemplo, no meu primeiro projeto, eu fiz era um projeto residencial e eu fiz uma casa, assim, murada, toda murada em volta, sabe? E a gente não tinha essa percepção, assim, até então. E não, igual você falou no início, não necessariamente foi até uma coisa que eu anotei, a produção feita por uma mulher sempre pensada nisso ou não, e assim, acho que essas reflexões são muito importantes. A gente ainda, acho que talvez esteja um pouco restrito a essa área de pesquisa ainda, mas eu gostei muito, muito obrigada. Ah, que bom. Que bom saber que... Eu não sei, eu acho que foi porque alguém falou sobre isso em algum momento da minha formação, que eu também quis estudar mais e quis pesquisar mais sobre isso e falar com outras pessoas sobre isso, né? Eu acho que é muito legal ver esse caminho, assim, de como que essa escuta que eu falo lá no final também, né, é muito importante, assim, porque coisas que às vezes nunca tinham passado pela nossa cabeça viram inquietações para a gente mudar as coisas e estudar, né? Que bom para você. Depois quero saber mais sobre essa pesquisa de iniciação científica também, me parece muito interessante. Sim, é na Escola de Arquitetura de na Escola de Arquitetura da UFMG. Até. Legal demais. Sim. Ô, Adriana, só para confirmar, você falou que estuda na UFV em Viçosa ou na UFMG? Não, UFV, em Viçosa. Ah, tá, não. Tá, beleza. Jorge. Eu entendi certo. Sim. Gente, eu tô aqui quietinha, mas eu só queria dizer que eu gostei muito, Isa. Eu até desliguei a câmera porque eu realmente fiquei emocionada. Comecei até a chorar aqui. Eu não queria que vocês me vissem chorando. Mas eu gostei muito, muito do que você falou. Realmente faz a gente pensar em muitas coisas, né? Me veio muitas coisas na cabeça, enfim. E enquanto vocês estavam discutindo, a Marina comentou desse livro, eu fui procurar, porque eu já li também, eu tenho PDF, eu posso passar para vocês. É o livro do José Miguel Cortez, ele chama Políticas do Espaço, Arquitetura, Gênero e Controle Social.
Legal. Aí depois eu disponibilizo lá no grupo, se a Adriana e a Maria quiser também, a gente passa pelo e-mail, e aí é só a gente ler. Mas é isso. Ai, adorei, super quero, Kelly. E queria também ler sua dissertação, se você pudesse disponibilizar para a gente. Ah, posso. Ela ainda não está no repositório, mas eu posso mandar o PDF para vocês. Deixa eu pensar. Eu posso mandar lá no grupo também. Se as meninas quiserem, elas deixam um e-mail aqui no chat, que aí eu mando para elas também. Se vocês quiserem, pode deixar aí o e-mail. Aqui a gente não consegue mandar arquivo aqui na chamada, não. Não. Eu vou até aproveitar para poder esse gancho, Isa, para poder falar para Maria, que eu acho que a Adriana já me passou, ou já passou o e-mail dela para gente. Mas Maria, se você quiser passar o seu e-mail para gente aqui, a gente vai avisar sempre agora nas próximas edições. A gente vai mandar um convite por e-mail também, explicando o tema e tudo mais, um pouquinho do que a gente fez pelos stories do Instagram, mas um pouquinho mais explicadinho. E aí a gente já aproveita e passa esse material com a Isa, que é a que eles vão passar pra gente também. Ótimo. Você vai anotar aí, Thomas? Vou anotar aqui e depois eu fico de encaminhar para todo mundo. Ótimo. Realmente, assim, é muito impressionante os textos da Maria Carolina de Jesus. Eu lembro que quando eu li da primeira vez, eu tive essa mesma reação da Kelly. Você não sabe, é muito potente, né, essa narrativa dela. E eu não sei se eu estou enganada, Isa, naquele trechinho de vídeo que você passou para a gente, que é ela andando pela cidade, ela visita uma estátua, né? Eu acho que você tinha comentado comigo alguma coisa dessa história, mas eu não me lembro bem. Aquela última cena ela fica de frente para uma estátua que tem. Ali, se não me engano, ali é o Viaduto do Chá, perto do Viaduto do Chá, em São Paulo. E é uma estátua à Mãe Preta. O nome da estátua é uma homenagem de São Paulo à Mãe Preta, etc. Que era essa mulher negra que servia como ama de leite. Meio que uma figura social, assim. E eu acho essa imagem super... eu fico emocionada com essa imagem, eu acho, porque eu acho que é muito, muito claro que ela está ali de frente para aquela estátua, que está sendo homenageada naquele espaço público, mas, ao mesmo tempo, o corpo dela mesma não é aceito naquele lugar, sabe? Existe uma estátua ocupando um espaço urbano que uma estátua, entre aspas, em homenagem a ela, né, uma mulher preta, essa mãe preta, ocupando esse espaço no centro da cidade que ela mesma não consegue ocupar, não pode ocupar, né? Não deixam que ela ocupe. E eu acho que ela parada, assim, observando essa estátua é uma imagem muito potente, sabe? Essas imagens todas são muito... Sim. Fazem a gente deslocar, assim, desse pensamento, sabe? Dessa visão, assim, que naturaliza essas segregações e... Eu acho bonito demais, assim. É bonito, a gente falando bonito, né? Não é nada bonito, assim, é de abrir os olhos. Eu acho que a gente fica muito impressionada com essa potência. Sim. Mas tudo de Carolina, eu acho que é... Não, cada frase é uma coisa inacreditável. Eu fico muito, muito, muito impressionada mesmo. Sim. Eu estou lembrando agora de uma outra coisa. Falei que ia ficar quieta. Olha eu aqui. Mas que eu vou lembrando das coisas. Tem um texto também lá da Silk. Acho que você já leu, né, Isa? O Na Cozinha dos Modernos. Que esse texto é bem bacana. Ah, Adriana, pena que ela saiu, que talvez ela fosse gostar, né, desse texto. Ela deixou o e-mail com você, Tamara? Eu acho que deixou, sim. Ela já tinha deixado, já. Ah, beleza. Já.
Eu vou passar para ela depois. Nesse texto tem uma coisa interessante que na época quando o modernismo estava em alta e o modernismo junto de toda essa proposta social de vamos salvar o mundo através do desenho, essa proposta de um desenho de vanguarda que supostamente conseguiria resolver todas as questões e problemas da cidade, e em determinado momento, se eu não me engano, foi na União Soviética, não sei, não vou falar bobagem não, sei que teve uma arquiteta mulher que quis fazer uma investigação de como otimizar as cozinhas ao máximo para poder, para as mulheres passarem, consequentemente, menos tempo na cozinha. Uma coisa meio assim, partindo do princípio que as mulheres vão ficar em casa cozinhando, essa coisa a gente não consegue mudar ainda, vamos tentar fazer cozinhas o mais eficiente possível para essas mulheres passarem menos tempo fazendo aquela tarefa. E aí é super engraçado, assim, que ela ficava medindo em centímetros, sabe? Eu vou pôr menos 10 centímetros aqui nessa gaveta, que ela vai ter um espaço de bancada perfeito, aí você consegue encaixar o forno ali, a área de trabalho fica ideal, e você acha que conseguia personalizar a cor de algumas coisas, trocar minimamente de posição, mas enfim, ela estava lá criando esse desenho ideal do que seria essa cozinha, né? E dentro de toda essa proposta moderna, e é uma ironia, né? Na verdade, o que ela está fazendo é ratificando, de fato, que aquele é o espaço e que aquilo ali, ironicamente, ela está perpetuando, né? Uhum. Então, isso é muito representativo dessa coisa do moderno, assim, de muitas boas intenções. E, infelizmente, Marina, essa pessoa que... Pode falar. Está um pouquinho atrasado, perdão. Essa pessoa que você falou que fez essa sistematização é também uma mulher, não é? É uma mulher. Eu, inclusive, deixa eu lembrar o nome dela. Ela tem um nome grande, acho que é Susan Bockmore. Nesse texto que eu estou comentando, deixa eu mandar o link aqui para vocês. Nesse texto a Silke explica, assim, é uma mulher que ela estava querendo melhorar a vida de outras mulheres que cozinham em casa, assim. Eu vou mandar o texto para vocês. Mas é muito isso que a Isa falou, né, de a gente como arquiteto não muda as coisas. O desenho não muda. O desenho... E, às vezes, em vários casos, várias situações, o melhor a fazer é justamente não ter projeto, né? Não ter o tal do desenho. Que, nessa situação da arquitetura, eu sempre erro o nome, arquitetura na periferia, né? Isso. Na arquitetura na periferia, a proposta das meninas, o que é... assim, o twist, assim, da coisa é que elas não estão querendo participação, elas não estão lá como arquitetas para poder fazer, para poder incluir as pessoas somente no processo de projeto, num esquema participativo. Elas estão lá para ensinar e permitir que as pessoas tomem as próprias decisões. E é super bacana que as mulheres aprendem desenho de projeto, minimamente, assim, para conseguir... Minimamente, assim, não que elas vão aprender menos do que a gente, mas elas não vão aprender um desenho de prefeitura, de um projeto legal. Elas aprendem a pensar sobre o próprio espaço, e isso que é a loucura incrível, né? Uhum. Que a gente, assim, a melhor coisa a fazer é não fazer, justamente. Você, arquiteto, não faça o projeto. E eu acho que isso que é muito bom. Eu estava falar. aqui lembrando na época só antes de
de eu falar, uma pena que a Adriana se despediu aqui, eu não sei se você está olhando o chat, mas ela agradeceu, se despediu, a Maria Sena também colocou aqui, falou, excelente, estou fazendo TCC agora e meu tema se relaciona diretamente com as questões de gênero e planejamento urbano, e acho muito importante alimentar esse debate e inquietações que estão se tornando cada vez mais constantes, que foram naturalizadas, entre aspas, por tanto tempo, né? E aí, logo na hora que eu ia falar para ela entrar, ela teve que sair, mas enfim. Eu estava lembrando, enquanto vocês estavam a Isa estava falando, da minha pesquisa de TCC, que não teve nenhum cunho de gênero nem nada, mas eu estava pesquisando tipologias de casa de canal na Holanda, em Roterdã especificamente. E a gente tem, eu acho que todo mundo já viu alguma coisa sobre as prostitutas das janelas, né? Que todo mundo fala, principalmente de Amsterdã, que as mulheres ficam nas vitrines expostas e que você passa literalmente escolhendo qual que você quer comprar o serviço. E aí, falando nesse texto, que era um artigo só sobre janelas holandesas, como que foi evoluindo o que era literalmente um buraco na parede para entrar luz e vento, para o que é hoje, que é algo super complexo, assim. E como que a arquitetura, que obviamente era feita por homens naquela época, não tomava conta disso, e como as mulheres as mulheres moradoras, porque elas não eram produtoras daquela arquitetura, mas eram habitantes, como que elas davam um jeito de transgredir essa barreira, que na verdade para os homens era uma abertura e para as mulheres era uma barreira. Porque se elas chegassem à frente da janela, elas eram vistas como mulheres não dignas, indignas ou promíscuas e tudo mais. E assim, como que elas foram adaptando essa coisa, esse signo, para que elas não fossem interpretadas quando elas chegassem ali. Seja simplesmente pelo direito de ver a rua, seja por querer estar ali perto, porque essas casas de canal são muito longas e estreitas. Então, ou você tem janela para a rua, ou você tem janela para os fundos. Então, se elas quisessem ver a rua, elas tinham que estar perto da janela, não tinha outra escolha. Eu achei muito interessante, porque não era esse texto, ele está baseado na experiência feminina. Apesar de não... A escritora era uma mulher, é baseada na experiência feminina, mas naquele momento eu nem me toquei disso, assim. Para mim, eu estava muito mais focado na questão da morfologia da casa, como que mudou, mas, assim, interessante perceber isso. Sim. Tem uma história meio parecida disso das janelas. Eu, na verdade, não sei ao certo, eu nunca li sobre. Isso é mais histórias, assim, que a gente vai ouvindo. Do Muxarabi, né, na arquitetura árabe. Que o Muxarabi era uma ferramenta, um aparato que era para as mulheres conseguirem ver fora sem serem vistas, né, dentro de casa. E eu não sei qual que é a história disso, se isso era mais uma ferramenta de controle, né, de homens, tipo, não querendo que suas mulheres fossem vistas dentro de casa e por isso criaram essa ferramenta, ou se já foi talvez uma subversão também, né? Uma possibilidade de elas conseguirem ter esse olhar da rua, assim. Eu acho que é uma história que deve ser pesquisar. Isso foi quando? Eu lembrei do defeito de cor, que ela fala que naquela época não se via mulher branca na rua. É como se elas não existissem. Eu acho que essa conversa do espaço doméstico como espaço da mulher, eu só fui me atentar também para isso, de como que isso era uma visão muito da mulher branca de classe média há menos tempo, assim, de como que, na verdade, esse lugar que é muito visto como uma prisão, né, e
e que é de fato uma marca na história das mulheres, nessa coisa de ficar em casa, de ficar restrito ao espaço doméstico, para mulheres negras há muito tempo isso não era real, né? Pelo contrário, assim, elas em situações escravizadas eram obrigadas a ir para a rua vender os doces e tal, chamavam das escravas de ganho, né? Que elas eram obrigadas a ir para a rua para fazer essa venda desses excedentes do que era produzido. E que é uma relação completamente diferente. Elas sempre foram, desde muito tempo, obrigadas a sair de casa para encontrar o que comer, obrigadas a sair de casa para trabalhar na casa de outras pessoas. Então, é muito uma visão restrita mesmo dessa experiência, né, de mulheres na cidade. Isso do espaço doméstico. Essa discussão me lembra muito o livro O Caliban e a Bruxa. Recomendo a todos lerem, inclusive esse livro. É incrível. Que nesse livro, a autora faz uma análise de como, enfim, de como que essas relações de gênero foram se dando desde o século X. Então, ela faz um grande apanhado do que aconteceu para a gente ter uma sociedade patriarcal hoje, né? E, em determinado momento, ela vai falando ela explica que na Europa medieval, não, mentira, na Europa renascentista, a gente acha que as coisas ruins aconteciam tudo na Idade Média, né? Queimar bruxa, tudo era da Idade Média, mas na verdade não, aconteceram na Idade da Luz, inclusive todos esses iluministas aí famosos que a gente conhece, Voltaire, Robespierre, eles todos eram a favor desse tipo de coisas, assim. Eles eram a favor de queimar mulheres, enfim. Mas o exemplo que é muito doido é que em determinado momento da história, as mulheres foram... Primeiro, haviam bordéis estatais. O serviço de prostituição era considerado uma necessidade coletiva. Então, os bordéis eram estatizados, regulamentados. Bizarro. Outro momento, alguns séculos, alguns anos, décadas depois, a coisa mudou radicalmente. Mulheres passaram a ser proibidas de frequentarem rua. Então, se uma mulher estivesse na rua, ela seria punida. Isso foi um dos esforços, enfim, a autora explica isso, como que esse foi um dos esforços para colocar a mulher dentro de casa. Obviamente, várias não conseguiram fazer isso, justamente pela situação que a Isa falou, as mulheres muito pobres, miseráveis, tinham que estar na rua procurando comida, procurando meio de sobreviver. Enfim, a coisa muda radicalmente, né? E aí, enfim, eu acho super interessante como que em determinado momento da história houve uma proibição de fato. E depois, isso obviamente na Europa, né? Mas na época do Renascimento, as Américas já tinham sido descobertas pelos europeus, então as coisas foram sendo trazidas. E a gente vai operando dessa mesma forma. Da mesma forma que aqui as mulheres escravizadas, como a Isa explicou, né, tinham que estar no espaço público, e é muito difícil falar disso, porque essa história é muito invisibilizada, assim, a gente não consegue falar muita coisa, mas havia mulheres, inclusive, na construção, assim, escravizadas em obras pesadas, quebrando pedra, fazendo vários tipos de serviço, enquanto para as mulheres brancas havia uma proibição não oficial, elas tinham que ficar em casa, e realmente a questão é bem complicada, né? Cabeluda a questão. Mas eu recomendo muito vocês ler esse livro, porque ele realmente é impressionante.
Ele não é um livro academicão, assim. Você consegue ler sem precisar ter referência, sabe? Você consegue ler tranquilamente. Outro dia eu estava vendo uma reportagem que mostrava uma fazenda no sul do Brasil, e no quarto das meninas, as filhas do fazendeiro, tinha um esconderijo, porque... E também passava por dentro do quarto, né, dos pais, acho que isso era bem comum nas fazendas, e elas ficavam meio que enclausuradas, não tinha janela o quarto, porque eles tinham muito medo de um ataque e delas serem estupradas, enfim. Então, elas tinham que viver ali sem aparecer muito socialmente até o casamento. E tinha esse esconderijo que, caso a fazenda fosse atacada, elas tinham para onde fugir. Muito doido. E você lembra onde que era essa fazenda? Qual que Eu era? lembro que era no sul do Brasil. No sul. Nossa, eu acho que isso daria uma pesquisa muito excelente, assim, ir pesquisando esses legados, sabe, dentro da nossa arquitetura e na cidade. Essas coisas espaciais mesmo, assim, de escolha de projeto, de planejamento urbano, que são pautadas em decisões sexistas ou em manter essa desigualdade de gênero, esses abismos. Deve ter muita coisa. Que a gente nem começou E até que ponto isso não... E até que ponto isso ajuda, até que ponto isso é boa intenção, e até que ponto isso ajuda de fato, porque o pai, ele estava justamente tentando preservar a filha, né? Mas aqui, qual que é o preço que se paga para preservar a filha, né? É um pouco do que você falou, né, Isa? Você pode ir na rua, mas se você e acontecer alguma coisa, né, a culpa recai sobre você. Então é como se a gente não quisesse mudar a engrenagem, mas sim não mudar o todo, né? Assim como essa questão das cozinhas, né? É tipo aquela coisa do vagão segregado, né, no metrô, no trem. Sim. Sim. É muito... O quarto vem de uma situação e tal, e vai sendo reproduzindo, mas de repente você colocar um vagão, né, segregado, ou até um ônibus segregado, sei lá se já teve, é bem crítico, né? Você introduzir esse elemento de novo. Você não está reproduzindo, você está reintroduzindo uma coisa. Sim. É bem, bem doido mesmo. Tem várias coisas que eu acho que caem um pouco nesse exemplo, assim, de coisas que são feitas para proteger a mulher, ou enfim, as pessoas, de uma situação que está instalada, que eu acho que, por exemplo, é esse caso do vagão, né? Tipo assim, a gente vai fingir que não tem assédio? Não, tem assédio no metrô. Então vamos fazer essa coisa aqui para dar essa proteção emergencial. Mas que é o tipo de coisa que semanticamente é muito doida de você fazer, né? Tipo assim, já que os homens não conseguem se controlar, vou colocar as mulheres aqui nessa caixinha para elas ficarem de boa, sabe? São umas coisas que eu entendo que às vezes tem a urgência de resolver a questão, mas que só piora a questão, eu acho, né? E, por exemplo, isso das cozinhas, eu acho que cai nessa questão, né? Eu estava vendo uma discussão outro dia, que tinha a ver com cozinha também, de como que as cozinhas integradas viraram um hit no mercado imobiliário, né? Cozinhas que não têm uma separação real da sala, enfim, do restante da casa. E que isso era uma demanda muito da mulher, que queria cozinhar e tomar conta dos filhos ao mesmo tempo, queria cozinhar e estar com o restante das pessoas da casa ao mesmo tempo. E aí, tipo assim, é quase que legitimar essa multitarefa bizarra da mulher contemporânea. Tipo assim, tá, você vai cuidar mesmo do filho, você vai ser a única pessoa cozinhando da casa, você vai fazer tudo isso ao mesmo tempo, e a gente vai te ajudar aqui com essa cozinha integrada, sabe? É um negócio que pode ser emancipador para algumas mulheres, mas que ao mesmo tempo perpetua a ideia, né, de que ela tem que fazer esse monte de coisa e ao mesmo tempo.
Tudo é muito difícil. Eu acho que é um tema muito difícil de conversar, assim. Não é difícil de conversar, mas é difícil de bater um martelo, né? Porque é tudo meio ambíguo e tem várias visões e tem várias interpretações. É bem. O espaço também acho que é uma resposta, né, da vida. O espaço não define a vida, né? Você estava falando, o projeto não resolve tudo, se quer que resolve alguma coisa. Sim. E falando da cozinha, eu vejo um projeto para o pessoal mais rico, ainda tem uma sobreposição. Você tem a cozinha integrada, né, que hoje é fundamental para a cozinha integrada, você está ali cozinhando e conversa, e as famílias mais ricas não são mulher, tem muitos homens, né, uma situação, mas aí tem sobreposição, tem duas cozinhas. Você tem a cozinha social e a cozinha do empregado. Doideira. Sim. Tem duas cozinhas, né? Inclusive, aproveitando para poder expor ela na internet, a gente assinou a Monolito, né? E eu comentei com as meninas, Isa e Érica, que tinha uma coisa que estava me incomodando muito. E eu não sei se, Marina, o quanto que você já teve oportunidade de Eu esqueci dar uma de olhada ver nos lá. projetos, mas todos têm uma senzalinha. Tem projetos que tem uma casa de mais de 1.000 metros quadrados e tem uma senzalinha minúscula, sempre no porão, sempre com iluminação mínima. Tem um dos projetos que, assim, são 6 quartos com uma sala de estar, por exemplo. E tem essa questão que a Carol falou, da cozinha, tipo assim, na planta não dá para ver que é aquela planta super bem desenhada, minimalista, mas que você imagina que vai ser aquela confusão de fogão, panela e jantares para 1 milhão de pessoas e uma cozinha com bancada, ilha, tarará, junto da sala de A estar. gente está acabando de fazer um desse, inclusive. Inclusive, Muito É triste. exatamente isso que a gente está falando. Duas cozinhas, duas partinhas. Sem a parte da senzalinha. Aliás, Não. Jesus toma Tem. conta. Nossa Senhora. Gente, vamos encerrar, pelo amor de Deus, pra gente não queimar tanto o filme. Mas a gente não resolve com o projeto, que vai chegar lá e vai ser construído de outra forma que a gente quiser. A gente fez um subterfúgio, a gente usou a tática da incorporadora ao contrário, sabe? Quando a incorporadora diminui os móveis para parecer que o cômodo é maior, a gente aumentou para ele parecer menor. Amém! Táticas de guerrilha. Ai, meu Deus. Mas é muito... Oi, gente, então eu ia sugerir de a gente, se alguém quiser falar ainda alguma coisa para falar, para a gente poder encerrar, porque tem conversa, tem muito pano para essa manga, né? Mas a gente tem que encerrar em algum momento. Vamos lá. Então, se alguém quiser falar alguma coisa para a gente poder encerrar, alguém quer comentar mais alguma coisa? Nossa, não. Cortei o barato. Carol, não tô te ouvindo. Seu microfone tá meio baixo, Carol. Não te ouvi. Tá. Não, só tô falando que, igual o Tomás falou, tem muita conversa sobre o assunto. Sim. Mas acho que é isso, pessoal. A gente pode ir nos atualizando das discussões, que eu acho que vai sempre aparecendo coisas legais, né? Para ir complementando. Sim. Mas foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada por esse convite lindo. A gente amou. Eu estou só na inveja desses alunos do IF, porque se eu tivesse tido uma professora com essa oratória na graduação. Escorre a lágrima quando lembra.
Obrigado, Acho que a gente tem que fazer microtoque só com Isadora. Eu vou passar essa. Que horror! Vou fazer essa proposta. Não, gente, isso aqui foi bom para eu ir treinando, porque eu vou começar a dar aula à distância, meu amor. Deus meu. Nossa. Alunos vão ter que ficar aguentando isso agora, ó. Sem parar. Mas essas aulas à distância são filmadas ou não? Então, na verdade, vai ser muito difícil isso, gente. Eu, inclusive, aceito sugestões de quem já teve experiência de educação à distância aí, porque o IF falou assim, gente, não interromper essa gravação, né? Porque acho que não tem necessidade. Eu não preciso saber. Deixa o backstage para